Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino, eu sou Márcia Costa e hoje no nosso tema família nós temos um assunto muito bom para a gente papear, pensar, conversar, refletir, planejamento financeiro. Tudo em cima, Edu Porto? Graças a Deus. Com planejamento financeiro? Verônica é o cara lá em casa, né? Que a gente não organiza nada, pensa em nada. Agora, Verônica, essa semana mesmo já anotou tudinho. O que eu gastei, não sei o quê, passagem de Edu, não sei o quê, bolo, chocolate, sorvete na praça. Já vai anotando tudinho. E é legal que dá um resultado maravilhoso. Ajuda, claro que sim. Eduardo Passos, nosso economista. A ideia aqui que o Edu está falando da senhora Verônica, sua excelentíssima esposa, pode ser uma postura bem simples, né, Eduardo? Mas é uma postura legal, não é não? Sem dúvida nenhuma. Sorte a dele de ter uma esposa assim. É, né? É isso aí. Continue assim. Está no caminho certo. Seja bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado. Obrigado por estar aqui. E nossa querida Simone Chaves, linda, maravilhosa. Querida, que bom tê-la aqui. O prazer é meu, Márcia. Eu quero dizer, né, a Bíblia diz, a mulher sábia edifica a casa. Então, a gente pode ver que a do Edu Porto, de fato, é uma mulher sábia, né? E aí fica um exemplo para todas nós. Isso. E essa questão de planejamento financeiro, Simone, a ideia hoje, a gente está dialogando e pensando também no que a gente precisa projetar para o ano que entra, né? Pensar no ano que entra, né? Com certeza, já com atenção para não virar, já entrar 2014 devendo, né? Então, muito atenção com os festejos de Natal, né? Com os presentes, com as lembranças, né? Ficar atento nisso para não entrar em dificuldade, né? 2014. Eduardo, essa coisa de, não, deixa planejamento financeiro para pensar em 2014, nada, mas isso reflete 2014, a atitude de hoje vai refletir lá, não é não? Sem dúvida, não há como pensar em 2014 a partir do dia 2 de janeiro, 2014 já é agora. Isso. Né? Quer dizer, todos os reflexos daquilo que você fizer errado agora vão dar reflexo em 2014, então o comportamento ele tem que vir do ano anterior para que o reflexo seja positivo no ano seguinte. É o que a gente vai mostrar no decorrer do programa de hoje. Perfeito. Agora eu quero saber o seguinte, e salada de bacalhau? Pode? Pode. Pode, deve. Pode? Não só pode como deve no dia de hoje? Pois é, então é isso. Por isso é que hoje nossa chefe Tecla Oliose está ali, perfeita, maravilhosa. Para fazer uma receita econômica para o Natal. Hoje salada de bacalhau, receita econômica? Econômica, Tecla? vamos comer bacalhau com economia, né? Por que você gastar muito? Bacalhau com economia é uma coisa que... Difícil? Um pratinho para cada um, é um Não é vizinho. difícil, não é difícil. Homeopáticas. Não, essa é uma receita que você vai levar para casa do seu amigo, que você vai fazer a ceia na casa de alguém, vai surpreender, lembrando do nosso quiche de bacalhau, Edu Porto é um que aprovou a receita. Só ele, amiga, todos Não, nós. todo mundo gostou, tá no site do Boas Novas. Mas a salada de bacalhau, o quiche de bacalhau, ele dá muito sabor de bacalhau, mas ele é econômico. Beleza. Então, acho que tá num dia perfeito essa receita. Beleza. Já eu volto aqui com você, Tecla. Olha só, essa semana nós estamos na nossa reflexão, abrimos ontem a nossa reflexão sobre a segurança que existe no amor de Deus. E a gente percebe que esse amor, ele é um amor que nos faz crescer. É um amor que nos faz amadurecer e não embrutecer. É um amor que nos faz consistentes, sólidos, seguros. É um amor que nos dá segurança porque ele é alto, ele é largo, ele é profundo. É um amor que é firme, é um amor que tem direção nele, que tem liberdade nele, que tem compromisso, o amor de Deus, e na segurança desse amor você pode confiar.
E aí você pode pensar o seguinte, que você pode, nesse amor, crescer no entendimento de que Ele, como vivo está em você, tem colocado, por isso, do amor dele na sua própria vida. Se você está pensando aí, olha só, Márcia, eu faço cada coisa, você não tem noção, eu dou cada bola fora, não pode ter amor no meu coração. Eu fico com raiva de um, com raiva de outro, entro em rota de colisão com A, com B, com C, tenho acessos de raiva, de ira. Deixa eu te dizer uma coisa, o que você precisa entender é que desse amor você tem. Se você entende que Deus vivo está em você, que Ele é o que Ele diz ser na sua palavra em você, então você tem desse amor. Acontece que você tem que estar muito atenta que dessa fonte de amor que existe dentro de você, você precisa estar sendo suprida. Vai, se abastece da fonte desse amor que já existe em você. E olha, e aí você vai na caminhada por entender desse amor que você tem de Deus dentro de você, porque em Romanos, no capítulo 5, versículo 5, diz que do seu amor nós temos tido no nosso coração, Ele tem derramado do seu amor no nosso coração pelo Espírito que vive dentro da gente, pelo Espírito que é o Espírito Santo que vive dentro da gente. Então existe amor dentro de você. O que você precisa entender é que você dessa fonte tem que estar se abastecendo. E olha, o mais lindo de tudo nessa história é que se você tem sido meio bruta, seca com alguém, tem estado insegura, tem estado numa caminhada imperfeita, errando o alvo, esse amor é para tudo isso mesmo. Esse amor é para te suprir, para que você se erga mesmo. É desse amor que você tem que se nutrir e viver, para que você se refaça, para que você veja que Ele é tudo o que você precisa. Ele não te ama pelo que você faz. Ei, Deus te ama pelo que você é. Você é obra-prima dele. E nesse amor você pode ter a segurança de recorrer mesmo que você falhe, porque nele não há medo. Olha o texto que está no vídeo. No amor não há medo, minha querida, ao contrário. Esse amor que é perfeito, que é o amor de Deus, ele expulsa o medo do teu coração, porque olha só, o medo ele supõe castigo, não é? Aquele que tem medo não está aperfeiçoado nesse amor, mas você tem o amor de Deus em você. Pai, nós te agradecemos no nome de Jesus, porque é por esse amor que o Senhor tem nos dado incondicionalmente. É por esse amor que nós estamos sendo sustentadas. Não vamos e não precisamos fugir com medo de que só se acertarmos tu vai nos amar. Ou pelo tanto que acertamos é que tu nos ama. Esse equívoco tira do nosso coração, tira o equívoco que gera medo no nosso coração. Enche o nosso coração agora da verdade de que nós temos a tua vida em nós e nós temos o teu amor em nós e que desse amor podemos viver, desse amor podemos nos sustentar, desse amor podemos rever todas as falhas. É nesse amor que vamos estar persistindo e insistindo em alcançar e acertar o alvo. Ajude que a minha amiga agora entenda que ela não precisa fugir por medo de ser avaliada, por medo de uma performance que não foi alcançada, porque tu não olha para o desempenho dela, porque ela é muito, 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 muito querida e especial para ti. Aqui eu oro agora que o coração dela esteja voltado para isso, para que ela se erga, se abasteça no teu amor, que espelhe o medo e traz a paz. A paz de quem é abundante em perdão, em acolhimento. Que ela encontre agora a verdade de que no teu amor há todas as chances que ela precisa. Graças te damos, Pai querido, porque tu não és só o Deus da segunda chance. Graças te damos porque tu és o Deus de todas as chances que a gente precisar. Nós te amamos, querido, porque tu nos amou primeiro. Graças te damos. Que bom, né? Ufa!
Esse é o nosso Pai, lindo, maravilhoso. Ele não tem só uma segunda chance para você. Ele tem todas as chances que você precisar. Mesmo que ninguém te ajude. Não fica preocupada, não. Na segurança do amor dele, você sabe que ele não vai falhar. Jamais. A gente volta já já. Família é o projeto que nasceu no coração de Deus. A minha casa ele cobre de cuidado e amor. Minha família ele instituiu e não vai deixar o inimigo roubar a esperança, a alegria, a saúde, a fartura que Deus já determinou. Minha família é o projeto que nasceu no coração de Deus. A minha casa ele cobre de cuidado e amor. Minha família ele instituiu e não vai deixar o inimigo roubar a esperança, a alegria, a saúde, a fartura que Deus já determinou. Minha casa se encherá de toda sorte de coisas boas. Os meus filhos livres serão para prosperar. Minha geração será alcançada com as bênçãos de Deus. Meus celeiros transbordarão e serei muito grato ao Senhor. Os filhos dos meus filhos e os filhos dos meus filhos serão alcançados também. Os filhos dos meus filhos e os filhos dos meus filhos serão benditos também. Minha casa se encherá de toda sorte de coisas boas. Os meus filhos livres serão para prosperar. Minha geração será alcançada com as bênçãos de Deus. Meus celeiros transbordarão e serei muito grato ao Senhor. Os filhos dos meus filhos e os filhos dos meus filhos serão alcançados também. Os filhos dos meus filhos e os filhos dos meus filhos serão benditos também. Os filhos dos meus filhos e os filhos dos meus filhos serão alcançados também. Os filhos dos meus filhos e os filhos dos meus filhos serão benditos também. Os filhos dos meus filhos e os filhos dos meus filhos serão benditos também. Os filhos dos meus filhos e os filhos dos meus filhos serão benditos também. Os filhos dos meus filhos e os filhos dos meus filhos serão. Aleluia. Aí, vamos lá. Os filhos dos meus filhos e os filhos dos meus filhos serão alcançados também. Afinado, hein, varô? Os filhos dos meus filhos e os filhos dos meus filhos serão benditos também. E benditos também. Isso. Tá afinado. Chamar pro meu coral, hein?
Coral Celestial. Edu Porto com a gente, grande bênção. Aí eu estava conversando ali com a Simone Eduardo, o que você canta é a prosperidade bíblica. Amém. Tem que ser, né? Não é a prosperidade que não é bíblica, que muitas vezes é comunicada às pessoas, que é a prosperidade baseada nos bens, no ter, e não no ser. A Bíblia, a prosperidade da Bíblia, porque nosso Deus é próspero. Amém. Né? Ele fez o céu e a terra. Aquilo que você canta fala da prosperidade bíblica, que é algo muito maior, muito mais profundo, que fala amplo, né? da paz do nosso Deus que guarda a nossa mente, o nosso coração. Isso aí. Fala de uma família que se perdoa, uma família que se reconcilia. A verdadeira prosperidade, com não é? certeza. É dessa família que não é que é meu, não é nosso. É isso aí. Né? Isso aqui é meu, só meu. Não. Isso aqui não é só meu. Isso aqui é meu, mas é seu também. Mas é dele, é de todos nós. É isso aí. Na verdade, assim, eu canto essa canção, fala sobre a prosperidade, os filhos dos meus filhos serão alcançados, mas a maior riqueza que eu entendo hoje são as nossas emoções tratadas em Deus, né? Quando você está curado interiormente, quando você está apto interiormente, você está apto para poder ser próspero, porque Deus ajuda quem trabalha. Então, se a tua alma, teu corpo, teu espírito estiver legal, então aqui fora tudo é prático, é rápido. Né? A prosperidade maior é essa, né? Então, as bênçãos sobre os filhos estão a partir disso aí. Agora, como é que faz para entrar em contato? Agenda de 2014. Vamos lá, Varoa. Olha só, é facinho. Na câmera do Supermax. Isso, Max ali, né? Vamos lá, Max. Deixa Deus te usar, Varão. Tu é ungido, tu é crente. Vamos lá, pastor, igrejas aí, liga pra gente, ó. Você pode mandar um e-mail lá pra Verônica, tá fazendo nossa agenda lá também, nos ajudando. porto_yahoo.com.br, porto_yahoo.com.br, e você também pode falar conosco ali no Facebook. Hoje em dia todo mundo tem Facebook, né? Edu Porto Oficial, com O 2 vezes, né? Edu Porto Oficial, lá no Facebook. Manda recado que a gente vai estar respondendo lá também, e vai ser um prazer estar aí na sua igreja aí, em nome de Jesus. Muito bom. Agora é o seguinte, no programa de hoje, nesse tema família, você pode estar ligando para a gente, tá? Estamos ao vivo, e aí é só ligar para o 2112-6222 para fazer parte do nosso bate-papo. A nossa pauta hoje é sobre planejamento financeiro. Agora, antes da gente começar esse bate-papo, eu vou dar um tempo para você ligar, tá bom? E fazer a sua perguntinha, o seu questionamento. Mas olha aí, curta na tela para você. Sofia, uma aspirante a escritora de revistas, e seu noivo Vitor, um aspirante a chefe de cozinha em seu próprio restaurante, embarcam para uma lua de mel que não acontece. Ele parece estar mais preocupado em fazer contato com fornecedores, enquanto ela deseja passear por muitos lugares românticos da cidade. Destino ou não, Sofia conhece um grupo de mulheres que responde às cartas deixadas na casa de Juliette, uma conselheira amorosa. Num certo dia, Sofia encontra uma carta de 1951 e a responde. Inspirada pela resposta, a dona da carta, Claire Smith, aparece disposta a reencontrar o seu amor perdido. Acompanhada pelo seu neto Charlie, a aventura acontece em belas paisagens cheias de momentos de muita alegria, grandes descobertas e tristes desencontros. Nessa busca, uma história de amor floresce entre Charlie e Sofia, que passa a se questionar sobre o seu noivado e o significado do verdadeiro amor. Curta na tela, Cartas para Julieta. Voltando então, você pode ligar para participar desse nosso bate-papo, 2112-6222, o telefone para você ligar e aí conversar com a gente sobre a pauta de hoje no tema família, planejamento financeiro com Simone Chaves, palestrante, administradora também, né? Sim. E Eduardo Passos, economista, palestrante também, não é? Sim. Pois é, porque é tão legal... Consultor. É tão legal que vocês saiam por aí, comuniquem isso de perto, tudo que vocês têm trazido aqui pra gente. Eu sei que numa palestra dá mais tempo, né, Eduardo? Sem dúvida. Dá para tirar mais dúvidas, enfim, é muito legal. E aí, a gente, durante a entrevista, vocês vão estar vendo aí os contatos dos nossos convidados exatamente para isso, para você
ter aí esse espaço aberto na sua igreja, na sua Escola, instituição de instituição. ensino, enfim. Eu acho que tudo é válido nesse assunto, planejamento Aqui financeiro. nós fazemos pelo lado da família, Sim. mas pode ser feito pelo lado empresarial também. Ok, então é isso. Agora, vamos começar então, Eduardo, com a sua planilha, porque Ok. o Eduardo, ele já mostrou pra gente que ele é essa pessoa altamente didática, metódica, que nós amamos, mas para ser e ter um Sim. planejamento financeiro precisa dessa metodologia, Sem né? dúvida nenhuma, porque não sei se vocês lembram, mas tem exatamente um ano, e coincidentemente ou não, a Simone estava aqui conosco naquela ocasião, e nós trouxemos esse quadro aqui em branco, né? Isso. Naquela ocasião, nós comentamos que as pessoas deveriam preencher com os seus valores, os valores que ganham de salário, suas despesas, colocar exatamente nos lugares que se encontram, despesas com luz, gás, parte de lazer, poupança, e verificar depois qual é o resultado que dá aqui embaixo. Naquela ocasião, a gente dizia que o resultado, dependendo de quanto você ganhe e quanto você gaste, esse resultado pode ser negativo ou positivo. Então, nós tivemos, no decorrer desse ano, um sem número de e-mails nos explicando que os resultados estavam dando negativo e as pessoas precisavam reverter. E elas diziam que aquele negativo que aparecia aqui, elas supriam com um cheque especial, um empréstimo bancário e tal. E no decorrer desse período todo, nós fomos vendo que as pessoas foram criando uma metodologia, principalmente de ser conservadores com relação aos seus gastos, trabalhar melhor aquilo que é supérfluo, reter um pouco mais de valor em poupança. E com isso, essas pessoas começaram agora, no final do ano, também a nos escrever, dizendo que aquele saldo que aqui aparecia em vermelho, já aqui em setembro, outubro, já não era mais vermelho, azul. já era azul. Agora, esse dado aí você está me dando, eu acho muito legal. Então, houve uma reflexão Sem dúvida. a partir Sim. do que se colocava em termos do que de quanto se ganhava, exato, de quanto se ganhava e de quanto se gastava. Que coisa. Porque a pessoa, aqui, na verdade, esse exemplo que nós damos... Essa coluna aí é o quê, Eduardo? Essa coluna aqui você tem um saldo inicial, aqui é de R$50, e é uma planilha para um casal ou para uma pessoa que ganha 2 salários mínimos. Ou um casal ganhando um salário mínimo cada um, ou uma pessoa ganhando 2 salários mínimos. Então, aqui você tem os 2 salários, mais um saldo inicial em janeiro de 2013 de R$50 e todas as despesas inerentes a uma pessoa ou um casal. Luz, gás, telefone, internet, aluguel, supermercado, sacolão, cartão de crédito. Tudo que se usa. Tudo que se usa na rotina de um dia a dia. Então, que gasta, então, vamos lá, vamos pensar uma coisa aqui. Aí nós temos o salário, aquele salário que a gente fez até um programa sobre o salário compartilhado. Compartilhado, exatamente. Okay. Aí nós temos o salário de uma família e que, dependendo da quantidade de filhos, o que vai entrar vai interferir no que vai sair. Sem dúvida nenhuma. Então, por exemplo, se tem 4 pessoas e só entra a partir de 2 pessoas... Aí você tem que saber exatamente trabalhar aquela coisa do que é supérfluo, do que realmente a gente pode gastar, do que a gente realmente pode fazer. Porque dependendo da quantidade de pessoas e de quem é que entra, por quem é que entra o salário, isso aí vai ter que ser aqui, mais trabalhado, né? Nós, inclusive, contemplamos situação de lazer, situação de imprevistos, e você tem valores aqui alocados todos os meses para essas situações. Quer dizer, você não vai deixar de se divertir, né? Nem vai deixar de ter uma reserva para um imprevisto que por acaso aconteça e você precisa lançar a mão de algum valor. Então, tudo isso está sendo contemplado aqui. Além de, no final de todas essas despesas, você separar um valor para uma poupança, seja uma poupança pessoal, né? Seja algum dinheiro que você guarde, na verdade, para um projeto de vida que você tenha. Então, esses valores, eles estão lançados aqui mês a mês, de janeiro a dezembro,
E quando chega, por exemplo, agora nesse período de novembro e dezembro, nós inclusive colocamos aqui esses salários corrigidos do 13º. Porque quando chega em novembro, você normalmente recebe uma metade do 13º e em dezembro você recebe um complemento. Então, esses valores, eles estão aqui em novembro e em dezembro. E quem pode perceber no vídeo vai ver que a poupança desses 2 meses, de novembro e dezembro, ela inclusive é muito maior do que nos meses anteriores, porque o recurso que você recebeu também é muito maior. Isso é importante ser refletido, porque às vezes a gente fala, não, o salário aumentou, mas a poupança continua... o que eu vou tirar para poupar vai ser o mesmo. E às vezes já faz conta com o 13º, o 13º já está todo comprometido. Mas o que eu acho interessante desse programa, Márcia, é nós incentivarmos as pessoas a anotarem. Né? Essa planilha do Eduardo é excelente, gente. Ele manda por e-mail, já todo mastigadinho, porque isso é difícil de fazer no Excel aberto. Mas ele já manda pronta, né? A gente só inclui o valor. Mas o interessante é que nós criemos o hábito de anotar as nossas despesas, para que a gente tenha uma noção da realidade. Porque às vezes a gente acha que o dinheiro sumiu, que alguém pegou, né? E não é, porque a gente não anota, né? E aí o dinheiro vai embora. E esse dado é importantíssimo, Simone, importantíssimo, porque a gente precisa estar anotando tudo. Não, isso aí deixa para lá, né, Eduardo? Não pode, deixa pra lá. Isso aí foi uma besteira, uma bobagem que eu fiz. Não pode, foi só não pode. Eu fui na farmácia, comprei um protetor solarzinho. Ah, nem nada demais, deixa quieto. Não deixa quieto. Não pode lá, raciocinar dessa forma. Só o complemento desse quadro, ele mostra o seguinte. Aqui esse casal, ou essa pessoa que ganha 2 salários, ele conseguiu poupar R$100 por mês, né? Quando chegou em novembro, ele poupou um valor maior, né, por conta do 13º, em dezembro, idem, um valor maior, e ele conseguiu, né, ao final de dezembro, ter R$2.500 poupados. Então, o que é que significa? Significa que uma pessoa ou um casal que ganha 2 salários mínimos, que paga as suas despesas e que poupa R$100 e depois poupa o valor do 13º, pode, no final de um ano, ter R$2.500 em caixa para realizar um projeto de vida, uma viagem, comprar um bem durável, ou até mesmo pegar esses R$2.500 e deixá-los para 2014, que sejam acumulados com novas poupanças e que realize um sonho maior do que R$2.500. Vamos falar um pouquinho desse dinheiro economizado aí nesse projeto, aí nessa planilha. É legal pensar assim, o que vocês entendem sobre isso? É legal pensar que, bom, vamos gastar esse dinheiro, porque já, afinal de contas, poupamos esse dinheiro, merecemos gastá-lo. Ou 2, vamos ter certeza se esse dinheiro precisa ser gasto mesmo com relação a essas coisas que são aparentes necessidades, mas que podem ser repensadas, reavaliadas. Eu fico com o número 2, mas e vocês? Eu acho que, bom, eu tenho por hábito botar o nome nas minhas poupanças, né? Então, assim, e daí eu tenho várias poupanças. Então, eu tenho uma poupança para viagem. Daí eu tenho uma poupança para... a gente já até falou disso, não foi? Naquele programa anterior. Foi legal. Todo mês eu tiro uma parte do dinheiro e eu faço uma poupança para cada uma das minhas 2 filhas. Que foca, né? Sim, e no final do ano, aí eu dou para elas aquele dinheiro que eu poupei, e aí elas compram roupa de Natal, roupa de Ano Novo, presente para amiguinhos, enfim, o que elas quiserem com aquele dinheiro. Então, também, se ficar faltando alguma coisa, vai ficar faltando, porque aí eu também já trabalho com elas essa questão, então elas também já vão se planejando, né? Então, assim, eu costumo colocar nomes nas minhas poupanças, né? Então, não sei o Eduardo. Não, mas é por aí, porque, na verdade, esse resultado desse quadro aqui, ele diz para você o seguinte, eu consegui R$2.500 que estão, entre aspas, sobrando. Né? Eu vou transformá-lo em algo que eu gostaria de ter comprado e não comprei, ou eu vou deixar para o ano seguinte, porque se eu conseguir R$2.500 esse ano que vem, eles serão 5.000. E eu mais posso comprar juro, algo né, melhor. Eduardo? Não, e mais o juro, né? Com 5.000,
do que eu compraria com 2.500, então eu posso retardar o meu projeto por um ano e aquela viagem que eu faria aqui para perto, eu posso ir um pouco mais para longe, porque 5.000 me dá essa oportunidade. Cada caso é um caso, né? Cada pessoa pensa de uma forma. A única coisa que eu vejo é que nunca deixe de fazer com que os 2.500, ou seja lá qual é o seu valor, esteja lá no final do ano. Sim, né? sim, Aquele valor que você alguma considera que você tem a capacidade, né, de poupar, que ele esteja lá no final do ano para que você pense nele como alguma coisa que você conquistou e que precisa realizar. Eu quero que vocês me digam o seguinte, o que poupar nos ensina? O que o ato de poupar nos ensina, além apenas de juntar dinheiro? Eu acho que ensina a ter disciplina. Exato. Eu acho que disciplina é a palavra-chave num planejamento. Porque a disciplina de poupar, porque você poupar todo mês. Então, assim, se planejar, porque eu me condicionei a poupar. Eu acho que para mim, disciplina é a palavra, eu acho que é a maior lição que fica. Eduardo? Eu acho que é exatamente isso. Você não pode nunca estar alheio aos imprevistos, né? Os imprevistos acontecem. Então, ser disciplinado de uma forma ou de outra estar preparado para qualquer revés, você ter lá uma retaguarda financeira para poder dizer, poxa, sabe que imprevisto... Ainda bem que eu tenho. Ainda bem que eu tenho. Isso mesmo, isso. Né? Eu acho que poupar ensina a gente a ter disciplina, ensina a gente a focar prioridades, né? Poupar ensina a gente a realmente estar atento às reais necessidades, ao que não é real, nos leva a essa reflexão, né? Será que isso aqui é uma necessidade mesmo, ou estão ditando como uma necessidade para mim, e na realidade não é a minha necessidade, é o que está sendo ditado para que eu entenda como necessidade. Então, eu acho que poupar ensina muita coisa para a gente, faz a gente expandir muito a nossa forma de pensar, porque não é só juntar dinheiro. E poupar também pode ser um grande ensino para a generosidade. Sim. Com certeza. Né? Porque você tem que entender que você poupa, não para se tornar um egoísta, não para se tornar um mão de vaca. Pelo contrário. Bom, é o seguinte, a gente vai para o intervalo e volta já já. Voltando com o Espaço Feminino, já, Eduardo Passos tem aqui o ouro para dar para a gente junto com Simone Chaves, com relação a projetos em termos de poupar e o investir dessa poupança no que é certo, né? Para o ano de 2014. Agora eu vou com a Tecla Ocioli, que não para. Oleose. Jesus Cristo! Oleose. É oleose, perdão. Você não tem grilo, não. Querida, é porque você tá ligada na tomada. Alguém desliga essa mulher da tomada? Ela deve estar em sei lá quantos. Não é isso, Edu? Saúde. É porque eu poupo muito. Errei o nome da criatura! Eu só gasto energia, eu não gasto mais nada. É só energia. Eu sou uma pessoa que poupo muito. É por isso que quando eu chego aqui, eu emano. A situação, gente. Eu economizo para gastar aqui. E, Edu, você tá de chefe também. Tô de Meu ajudante. Hoje, então, chega junto, porque você vai mandar benzão em casa fazendo salada de bacalhau para Verônica. Isso. É isso? Certinho. Vamos aprender aqui com a Tecla Oleose. Agora eu falo certo que tá calminha. Calminha. É que a gente não conseguiu se controlar enquanto vocês falavam sobre poupar, que é um assunto muito bacana. Principalmente nessa época do ano, onde as pessoas acham que é para gastar. Né? Elas não focam no aniversário, no aniversariante, no que é a festa, e acham que é essa questão de gastar. Então, eu acredito até que essa nossa receita vai esclarecer que a gente pode passar um Natal gostoso, sem gastar muito. Não tem nada a ver porque é bacalhau, porque o bacalhau é caro. Não, ele foi caro. Hoje ele já não é um produto assim tão absurdo. O azeite não é mais uma coisa absurda. Antigamente, a gente, para comprar uma latinha de azeite, a mãe da gente travava no armário. Você não podia nem botar, não tinha liberdade para usar um azeite. Hoje a gente está à vontade. Tô achando a tua salada muito colorida. Gostou? E eu tô achando muito legal. O super marrom vai dando um take aí para você poder de casa. Posso começar? Pode. Então, aqui você já tem... Isso, vou falar os nossos ingredientes, que é o quê? 500 gramas de
bacalhau. Não, mas é aqui, que ele tá vamos fazer uma outra coisa. Tá. Amiga, meu Deus do céu. Olha só, vamos começar daqui com esse super take do marrom. Aí vai passando aqui, depois rever os itens com Aqui ela. tem meio molho de cheiro verde, que é a cebolinha com o cheiro verde, né? Nós temos meia cebola ou uma cebola inteira roxa. Temos um pouquinho de pimenta do reino. Afinal de contas, essa receita é bacalhau português. Então, a pimenta tem que ser do reino. Do reino. Né? Então, a história da gastronomia. Temos um pouquinho de sal, porque mesmo sendo bacalhau, a gente usou o dessalgado, pimentão vermelho, que é o que dá a cor na nossa salada, e a azeitona portuguesa, que é muito importante entender, gente, que não vale a pena nessa hora economizar e comprar aquela mini azeitona. Essa é uma azeitona grande onde sai carne, senão não vai ter nada de azeitona, não muda muito. E o bacalhau é meio quilo de bacalhau dessalgado e 6 batatas cozidas, coisa simples. Essa batata aí, ela é não aquela é asterisco, mais... é batata comum mesmo, inglesa. E a opção por cebola roxa, eu acho ela mais adocicada, né, também. Não, nem pelo gosto, eu acho ela mais docinha, porque a cebola, a outra, eu acho ela mais... Ardida também, Ardida, né? Então vamos. No fundo, é uma cebola que não é para tomar conta realmente de tudo, né? A gente não quer que nada tenha um sabor só. Aqui, gente, eu sempre vou começar por esses ingredientes. Deixa eu tirar essa folhinha para cá. Por que com esses ingredientes aqui? Porque a gente vai primeiro fazer uma marinadinha aqui, ó. Já vou botar o azeite. Já vou botar minha pimentinha. Eu não vou botar tudo, porque é muita pimenta. Essa pimenta, ela tá com um pouco os rins. O salzinho também, ó, já vou colocar o quê? Uma colherzinha de sal, uma colherzinha de pimenta. Vou botar o meu pimentão. Lembrando que a azeitona já é um pouquinho salgada também. Não, entendeu? Nem adianta. Até o de salgado, a gente tem que fazer alguma coisinha para tirar um pouco o sal. E, ó, vou misturar. Em casa, o que a gente vai fazer? Deixa eu botar a mãozinha aqui, que a mãozinha do chefe é limpa, soltar essas cebolinhas. Então, a gente vai fazer esse temperinho e vai deixar ele guardado um pouquinho. Aqui a gente vai direto. Geladeira. Tá bom. Passa o filme em cima e vai guardar. E aqui, ó, vou botar o bacalhau. Sempre a batata por último, porque a batata, ela tá cozida. Evitar de deixar a batata ficar muito cozida, senão vira salada alemã, que é feita com a batatinha bem cozida. Olha, é só misturar. Teus contatos estão rodando aí no vídeo? Vamos lá. E aí, você pode dizer para ela? Posso. Aqui é Tecla Oliose e, no caso, o e-mail é escoladegastronomia@hotmail.com ou no Facebook Escola de Gastronomia Rio de Janeiro, ok? Queria mandar um recadinho. Claro, pode? amore. A gente vai fazer uma feira, gente. Vou botando aqui, eu vou mexendo e vou falando. Eu sou boa nisso, né? Mexer e falar é comigo mesmo. Eu posso recolher Pode. aqui? Porque o seu sous-chefe do Porto, ele me abandonou. Tá assim, parado, contemplando. Eu sou mão pesada na hora do azeite. Vou botar tudo, gente. Põe entendeu? Bastante azeite. Bastante azeite, que é assim que fica bom. Sous-chefe, você pode pegar desse lado aí, por favor? E o prato poder já experimentar. É muito ajudante. Concentrando mais disso. Queria pedir atenção pra gente, a gente está fazendo uma feira. Essa feira, ela vai acontecer domingo, dia 8 agora. E ela é o 42º aniversário do Barracuda. O que é o Barracuda? Falando em peixe. O Barracuda é a associação dos pescadores que tem na Urca. Ela é uma das primeiras associações e a gente vai ter vários eventos nesse dia, falando sobre cultura, gastronomia e também sustentabilidade. Então, falando em economizar, sustentabilidade, Barracuda no domingo lá na Urca. A gente está a partir de 8 horas da manhã e vai até as 6 da tarde. Então, você vai encontrar um lugarzinho no seu domingo, levar um alimento não perecível, colaborar para o Natal de pessoas mais humildes, ser tão bom quanto o nosso, que tem essa fartura. Olha, então, eu tô achando o prato assim. E aí, Edu? Tá bonito, garoto. Eu tô achando que tu tá assim catatônico, mas tudo bem. Tá bonito isso aqui. Mas espera aí, Tecla, você que tá fazendo aniversário hoje, tá curtindo aqui o nosso programa, tá junto com a gente. Felicidades. O texto é o mesmo que nós oramos. No vídeo, seu presente, sua pérola. Olha, no amor do seu pai não há medo, ao contrário. O perfeito amor, que é o perfeito amor dele, expulsa esse medo, porque o medo supõe castigo. E aí você não tá nessa, né? Porque aquele que tem medo não tá aperfeiçoado nesse amor maravilhoso de Deus, mas você vai ser aperfeiçoado. Vai amar mais, cuidar mais. É isso.
Felicidade. Bom, bom, bom demais. Vamos lá. E também, servindo aqui a nossa receita, mandar beijo para minhas Face Ai, Girls. Gente, olha, eu não consigo. Olha, gente, o que eu faço nessa televisão brasileira? Ao vivo. Olha, Tecla Oliose, nossa chefe. Eu tenho uma situação, não sei se você pode me ajudar. Lá na Twitter, tem uma criatura. Tá falando no ponto. Tem uma criatura que tem uma obsessão por farinha. E todo mundo fica atormentado, atormenta todos os câmeras aqui, querendo que o chefe coloque farinha nas coisas que não tem nada a ver. Onde eu vou botar farinha aqui? Eu quero. Ajuda, vovó. Edu Porto. Não, vamos Isso mandar é ele aquela lá pro receita Ceará, clássica da vovó, 80 anos. Preciso mandar um beijo pro meu avô, gente, 100 anos. Eu cheguei na casa dele e ele 100 tirou anos. o casaco sem problema. Isso é impressionante. Ele falou, estou com Tecla, calor. me ensina uma coisa. tirou a roupa. Eu tô falando de farinha e você conseguiu mudar de assunto sem o menor Não, problema. foi porque o meu avô, ele é um padeiro. Por isso lembrei da farinha, juntei o avô e mandei um beijo pra ele, valeu. juntando no aniversário. Foi uma coisa, então um raciocínio rápido. Foi, tu aproveitou. Gente, eu tenho que aprender. Ela é Eu chefe. tenho que aprender. Tá vendo? Falou, eu tô querendo resolver um problema lá da Twitter, ela vem e continua, troca de assunto, mudou. O Edu também, monta o prato Isso. logo, acabou. Vocês viram da Twitter, né? Não tem condição de farinha Não, aqui. farinha Tem que aqui não montar vai ter, rápido não. antes que ele joga a farinha em cima. Ele vai lá no site do Boas é que Novas, é? pega Montar o prato rápido antes que ele jogue farinha aí por cima. Não, mandar ele lá pro Aqui no Ceará, máximo Ceará, botar um varão. azeite. Ceará que tem bastante Preciso farinha. mandar beijo para as meninas do Facebook. Roberta. Mudando de assunto de novo, sem É, não, problema. porque farinha aqui não vai ter jeito. A gente tem que fazer mudar de ideia. Ficou bonito o nosso prato. Ó, tá que nem Lindo. aquela coisa das crianças, né? A criança tá querendo fazer um negócio, a mãe fica distraindo, pronto. E agora? E agora? Quem vai provar? Sem farinha! Com a receita no ar! Da próxima, Vai lá. bolinhos de bacalhau com farinha, Não, prometo. por favor, não faça isso com a minha pessoa. Vai, fala aí. Então, a 500 receita, gramas. 500 gramas de bacalhau, a gente usou um dessalgado. Hoje em dia é o mesmo preço, então vale a pena. 6 batatinhas inglesas, 100 gramas de azeitona, um pimentão vermelho pequeno, porque eles são realmente grandes, compre um pequeno, uma cebola roxa inteira cortada em nacos grandes e meio molho de cheiro verde, azeite a gosto, sal a gosto e pimenta do reino a gosto. Para aquele que não gosta de pimenta, não coloca. Se você não pode com pimenta, não use. Mas se você pode, bota que dá um gostinho especial, vale a Você tá pena. rindo, Edu? Ele tá Ele tá rindo que ele deve Porque não a pimenta poder arde comer agora. pimenta, entendeu? Aí ele já tá preocupado. Mas fala, Tecla. Fala, O Mari. beijo que você queria falar, que a gente te Beijo. cortou, fala. Tem problema. Meninas do Facebook, tem que agradecer esse ano, porque Deus me deu até mais do que eu pedi. E eu acho até que Deus podia parar de me dar, porque eu tô precisando mais de outras coisas, viu? Monetário, eu já economizei bem. Tô com tudo em cima do meu Natal. Então, mandar um beijo pras amigas, né? Pro Face, aquela Roberta, a Lucinha, todas aquelas que me acompanham, a Simone, né? O Edu Porto. Ah, que são os meus coisas Edu, aqui. Edu, olha, E deixa pra eu... Márcia, e pra todo mundo que estiver aqui dentro. Foi importante a gente passar um Natal espiritualizado, fazer coisas com a nossa família, focar menos no presente, dentro de um pacote, e mais no presente, que é a realidade. 4 minutos é pouco tempo para ela. Deu só 4? Foi? Que nada, eu tô de brincadeira contigo. Agora é o seguinte, já que você falou aí, também vou mandar um beijo aqui para uma pessoa muito especial no viu? Facebook. Não, é o seguinte, ontem eu estava dando uma olhadinha no Facebook e um testemunho lindo, maravilhoso, de uma querida que contou que aqui no programa ela é abençoada, ela é ajudada, está em casa e curte demais. Então, assim, eu louvo a Deus pela vida dessas queridas. É a Ana Mônica que mandou, assim, flores, um grande beijo, diz que tem sido realmente, verdadeiramente disciplinada não, para com isso. Discipulada quer dizer acompanhada, acolhida, e é isso que a gente quer muito aqui. Ana Mônica, beijo no coração, obrigada. Não economize no amor.
Vamos gastar bastante o amor e economizar. Eu amei o papo de economizar. Eu sou super econômica. Todas as receitas que eu trago aqui para os nossos... ela vai continuar falando. Os nossos telespectadores é para que eles possam fazer em casa, né? Não adianta a gente trazer um leitão e ele não poder fazer. Com certeza. Importante que seja adequado ao público em geral. Até o que tem mais e o que tiver menos. Isso. Isso aí, tá. Obrigado, Márcia. Gente, é o seguinte. Simone e Eduardo. O Edu acabou. Eu não aguento esse programa. Já pode comer? É farinha que rola lá da Twitter, tá entendendo? Eles continuam falando ali, a gente tá falando aqui, mas é a extensão da sua casa, né? É normal. Daqui a pouquinho, então, a gente volta para vocês comentarem com a gente sobre essa importância dessa economia feita e do investimento dela no lugar certo, para que o ano de 2014 aí flua numa boa e você continue poupando e cada vez melhor, não é isso? Sem dúvida. Bom, é o seguinte, a gente encerra esse bloco com um VT da Rinodê, uma opção bem legal, veja. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos em lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307. Torne-se um consultor Rinodê. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor. Voltando com o Espaço Feminino, coisa difícil, porque esse intervalo tinha que ser filmado, essa extensão desse programa. Tem um painel de empregos bem interessante que a gente roda hoje aqui para você, veja. O IBGE abriu concurso para vagas temporárias de cargos de nível médio e superior. Os salários variam de R$ 765 reais a R$ 4.000. A taxa da prova varia de R$ 19 a R$ 80. As inscrições podem ser feitas no período de 5 de dezembro a 6 de janeiro pelo site www.sesgranrio.org.br. A Fundação Cultural Palmares abriu concurso público para 11 vagas em cargos de nível médio e superior. As taxas das provas são de R$ 55 reais para nível médio e de R$ 65 reais para nível superior. As inscrições devem ser feitas pelo site www.centroconcursos.org.br, de 26 de novembro a 20 de dezembro. Jesus! Olha, é o seguinte, a gente encerra esse bloco com o Edu Porto cantando Deus Conhece Minha Voz, do CD, que é o título da música, mas tem CD novo rodando por aí, não? Tem, tá chegando já, estamos preparando já as bases. Devagarzinho estamos chegando. Isso. E vem trazendo aqui pra gente, por favor, com tá? certeza, com e certeza. Um pra mim, por favor. Claro, o teu já tá seguro já, fica tranquilo. Eduardo Passos, economista, diz pra gente então, onde é que tem que focar essa poupança para 2014? Eu e Simone temos um consenso aqui, Simone vai poder completar, que os telespectadores devem abrir mão um pouco, né, das coisas materiais e, se puderem, investir em capacitação, em treinamento, em estudos, porque o exemplo que nós demos de que você tem 2 salários como renda, ou você e sua esposa somados têm 2 salários, se você investir nessa capacitação, tanto sua como da sua esposa, com certeza em 2014 nós vamos estar falando em 3 salários de remuneração, 4 salários. Isso é grande E benção. a cultura, ela ao contrário do presente, do bem material, a cultura não é efêmera, né? Ela é para sempre. Isso. É isso, né, Simone? Concorda, Simone? É isso aí. Investir em capacitação, investir em você.
para ganhar mais, para melhorar mais. Hoje a gente tem todas as empresas com plano de cargos e salários, né? Então, quanto mais formação, maior é o salário. Hoje está sendo atrelado. Então, vale a pena fazer uma poupança em você, investir na sua capacitação. Eu agradeço aos nossos convidados, Simone e Eduardo. O contato dos nossos convidados você acompanhou aí no vídeo. Edu Porto, muito obrigada. Obrigado a você, Márcia. Beijo para Verônica e para todo filhotinho. E a Tecla que não para. Um beijo também. Olha lá, beijo. Trabalhando e tal, é isso. Gente, obrigada pela companhia. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Obrigada pela audiência. Fica com Jesus, paz. Em dias de adversidades, não vou calar minha voz. Vou adorar a Deus e me fortalecer. Se eu estiver no calabouço, vou clamar o meu Deus. Sei que Ele virá em meu favor. Deus virá por causa do clamor de um fiel. Deus virá por causa do clamor de uma mãe aflita. Deus virá por causa de um pai provedor. Deus virá por causa da oração de um profeta. Deus virá por causa de um clamor em meio à tempestade. Deus virá, pois Ele conhece minha voz. Se em meio à tempestade eu clamar, sei que Deus me ouvirá. Minha esperança não se frustrará. Deus conhece minha voz, Ele é o guarda de Israel, que não me deixa perecer. Ele para tudo só pra me ouvir. Deus conhece minha voz. Deus virá por causa do clamor de um fiel. Deus virá por causa do clamor de uma mãe